Normalmente eu pego, né? Eu passo os slides, a gente lendo juntos e depois a gente volta pegando ponto por ponto, né? Mas eu queria perguntar se algum irmão hoje tem interesse em fazer a leitura, né? Algum irmão tem interesse em fazer a leitura? Se ninguém se pronunciar, eu vou indicar. Pastor Tiago, tá com a Bíblia aí pertinho de você? Posso pegar? Quer que eu pegue? Quero. Ah, A gente lê primeiro o capítulo 21 juntos, né? Uma leitura dinâmica, uma leitura mais rapidinha, e depois a gente parte para tratar ponto por ponto. é King James. Boa. Tô abrindo aqui, Apocalipse 21, né? Pronto. Pode começar, viu? Ah, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Isso. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos 12 portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões, ao norte, 3 portões, ao sul, 3 portões, ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua luz.
e as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crime e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Lê até o versículo 5 do capítulo 22, por gentileza. De 1 a 5. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas das árvores eram para a cura das nações. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Amém. Amém. Gente, eu peço desculpa a vocês aqui, porque deu algum problema no meu compartilhamento. E eu estou tentando resolver, né? Mas enquanto eu tento resolver aqui, a gente já pode começar a conversar. Capítulo 21, gente, é o capítulo, de fato, de conclusão do livro de Apocalipse. Porque o capítulo 22 é uma doxologia. Tem muita coisa para tratar no capítulo 22, mas é uma doxologia. Ele é um encerramento, é uma conclusão, assim, né? Formal, vamos dizer assim. Mas o capítulo 21 é, de fato, o último trecho de narrativa, né? E a gente pode entender que é como se ele fosse, de fato, o último capítulo da Bíblia. A primeira coisa a nos chamar a atenção nesse capítulo 21 é que, se você olhar, ele tem características idênticas aos primeiros capítulos de Gênesis, né? A Bíblia começa de um jeito e ela termina de um jeito muito parecido, né? Vamos lá, o que está acontecendo em Gênesis capítulo 1? Deus está criando a terra, né? Que veio a ser sem forma e vazia, ele está recriando a terra. E depois que ele prepara tudo, ele coloca nessa terra o homem e vem ter comunhão com o homem. É mais ou menos assim a síntese do capítulo 1 de Gênesis. E quando você vai ler o capítulo 21, a descrição é Deus criando novos céus e nova terra, colocando lá o homem e vindo morar com ele. Então, assim, qual é a diferença do capítulo 1? É que no capítulo 1, Deus vinha visitar o homem, e dessa vez Deus vem morar definitivamente com o homem, estabelecer sua morada com o homem. Gente, deixa eu ter... Não sei o que eu faço aqui. Obrigado, meu amor. Não sei o que eu faço aqui, que deu uma bugada, gente. Né? Eu só fiz estender a tela. Apareceu aqui. Eu só fiz estender a tela e bugou tudo aqui. Pastor Tiago, vai me dando feedback aí, conversando comigo. Eu não me senti solitário. Tá aparecendo alguma coisa para você aí? Não, tá normal. Mas não tá aparecendo não, compartilhamento de tela não. Certo. Deixa eu tentar entender o que aconteceu. Se fechou, se não fechou. Pronto. Aparentemente, aparentemente as coisas estão melhorando aqui. Boa. Eu gosto de separar o que é a tela ser compartilhada e ficar com o navegador livre para poder consultar os textos bíblicos que eu separei aqui, né? Mas confesso que está muito ruim mesmo. Perdão por isso. Não está respondendo. Pronto. Uma coisa eu já consegui. Uma coisa eu já consegui, que foi separar um do outro aqui.
Pronto, vou jogar os livros aqui na outra. Vou jogar aqui os meus livros para ler aqui na outra tela. Pronto. Tá indo devagarinho, mas tá indo. Pronto. Se quiser mandar para mim pelo WhatsApp, eu fico compartilhando a tela enquanto você vai dando a aula, entendeu? Não, vai dar tudo certo agora, nem se preocupa. Agora vai. Pronto. Estudo do Apocalipse. Apresentar. Eu só vou jogar vocês aqui pro outro lado. Quando eu quiser olhar para o rostinho de vocês, o rostinho fofo de vocês, eu ter onde ver. E agora não entendo não esse dialeto não, pastor Walter. E aí? Tá compartilhando? Agora tá. Isso. Show de bola. Valeu pelo feedback aí. Vamos lá. Gente, Apocalipse, estudou o Apocalipse 21. A gente já fez a nossa leitura, então vamos partir para cima. Gente, isso aqui é um índice em tópicos, né? Eu comecei a adotar esse costume aí, me inspirando no pastor Tiago, né? Ele faz um índice todo bonitinho, né? Eu tentei fazer uma adaptação dele. Gente, não só o capítulo 21, porque eu botei os 5 primeiros versículos do capítulo 22 aqui, né? Porque são no mesmo tema e não faria muito sentido eu deixar eles penduricarem para o pastor Tiago da próxima aula, né? Bota tudo num pacote só. Então, do primeiro versículo até o sexto, ele está falando dos novos céus e a nova terra. Aí, a partir do versículo 7º até o 8º, são 2 versículos só, ele cita o julgamento final e em diante é só a descrição da Nova Jerusalém. E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Uma coisa, gente, sobre esse capítulo 21 é que muita gente pensa que na verdade, a maioria trata esse capítulo 21 como uma sequência do capítulo 20, né? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e abrir o capítulo 20 de Apocalipse. Vocês veem uma coisa curiosa, né? É uma sequência cronológica, porque o que acontece no capítulo 20? Vamos lembrar. Né? O que acontece? Satanás é preso, né? Cenas dos capítulos anteriores. Satanás é preso, ele fica preso por 1000 anos, certo? Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. João vê tronos e aqueles que vão se assentar no trono, ele viu a alma daqueles que morreram pelo testemunho de Jesus, né? E que não adoraram a besta, e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram, ou seja, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição. Ele cita 2 ressurreições, uma antes do milênio e uma depois. A antes do milênio, a ressurreição dos justos, e a depois do milênio, a ressurreição daqueles que viveram dos ímpios e daqueles que viveram no período do milênio, que nasceram, né? E se acabando 1000 anos, Satanás é solto. E ele sai para enganar as nações, e ele cita Gog e Magog, que é uma profecia que tem lá em Jeremias. Jeremias? Acho que é Jeremias. Incrível como eu confundo Jeremias e Ezequiel o tempo todo. Né? E ele sai para... Ezequiel, né? 38, Ezequiel 38. É isso? Isso. Incrível como eu confundo esses dois. Aí ele cita essa batalha de Gog e Magog. E aí o que acontece? Desce fogo do céu sobre os rebeldes e se inicia o juízo do trono branco, né? O trono de Berilo. E João vê os mortos, os grandes e pequenos, diante do trono branco. A morte é lançada no lago de fogo, o pessoal ressuscita, é julgado, pronto. Aí, em seguida, começa a narrativa do vir novos céus e nova terra. Então, muita gente acredita assim,
que Novos Céus e Nova Terra é sequência narrativa do capítulo 20. Né? E se for, Novos Céus e Nova Terra se dão após os eventos do milênio. Porque o capítulo 20 claramente descreve o que acontece no milênio. Mas há também que acredito que seja uma analepse. Todo mundo lembra aí do que é a analepse, né? Aquela leitura em espiral, que fica trazendo, tipo, ele vai para frente e volta para explicar o que passou, avança mais um pouquinho, volta para explicar a leitura em analepse, né? Ou flashback. Há quem acredite que o capítulo 21 seja um flashback do capítulo 20. Tem pontos a favor, gente, tem pontos a favor, mas tem muitos pontos contra também. E a gente vai ler aqui, eu vou explicar cada um deles, né? Mas eu fiz essa lembrança aqui, vocês lembrarem narrativamente o que é que ele está falando. Ele tinha falado do milênio, do reino milenário de Jesus, só para refrescar nossa memória. O que é o reino milenário de Jesus? É a profecia de que o Messias reinaria sobre a terra por 1000 anos, né? É o milênio sabático, vamos dizer assim, é o dia sabático, né? Por seis eras, o homem governou a terra, né? 6 é o número do homem na Bíblia, mas a sétima era, o sétimo milênio seria o milênio do Messias, em que Deus daria descanso à terra. Né? E isso tem muita coisa na lei falando sobre isso, gente. É muito interessante. Por exemplo, na lei dizia que você só podia cultivar a terra por 6 anos. O 7º ano era um ano de descanso para a terra. Né? Isso é profético. A gente já viu que nada está na Bíblia à toa. E que a lei, ela na verdade, ela é escatológica, ela profetiza, né, sobre o futuro. Então, a terra teria esse período de governo do homem, exploração. Mas o 7º período, o 7º milênio seria o milênio sabático, o milênio de descanso. Né? Então, imaginar que o novo céu e a nova terra começam após o 7º milênio, né? Essa 7ª era, esse 7º dia, isso faz muito sentido. Né? E vamos lá, ele vê o novo céu e a nova terra. Já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. A primeira referência que eu botei aqui do lado está Isaías 65, 17. Na verdade, o capítulo 65 e 66 inteiro são sobre os novos céus e a nova terra. Gente, se eu falar muito rápido ou sem muita dicção, vocês me avisem, por favor. Né? E toda vez que eu virar a cabeça para cá, é porque eu estou olhando vocês. Então, é como se eu estivesse olhando para vocês. Viu? Então, gente, olha o que está escrito aqui, ó. Porque eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A gente pode ler um pouco mais desses trechos, mas assim, se for ler todos os textos que envolvem as relações com o Apocalipse 21, vai ficar muito extenso. Então, vou pincelar, né, para a gente ser mais dinâmico. Aqui as referências estão aí para os irmãos lerem depois, se quiserem. Então, gente, pessoal, vamos lá. Qual a primeira coisa que chama a atenção aqui e que geralmente levanta muita dúvida das pessoas? É um novo céu e uma nova terra. Coisa interessante, legal. E o mar já não existe? Como assim o mar já não existe, pastor? A gente está tratando de uma leitura de um texto escatológico. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é essa leitura, ele está falando literalmente de céu, de terra e de mar? Ou ele está falando de maneira simbólica? Se a gente entende que está falando de maneira simbólica, o que seria esse mar que não existirá mais? Né? O que são os mares, ou o mar, em Apocalipse? São as nações. São as nações da qual surgem impérios. Né? São as nações sobre a qual está assentada a prostituta. Né? Então, são governos e nações e povos. Então, se a gente entender dessa maneira, a gente vai entender que essas nações aí, essas nações que... vê só, por que mar, né? Porque o mar está em constante movimento. Né? O mar está em constante movimento. Então, fala da sociedade humana em constante movimento. Então, se o mar já não existe, talvez
fale de como vai ser a sociedade nesse período desse novo céu e nova terra, né? Em que não vai ter nações se sobrepujando a nações, né? Mudanças de poder, assim, sobre uma nação exercendo poder sobre a outra e depois deixando de exercer, né? Esse movimento aí, talvez seja isso. A descrição da Bíblia sobre o futuro fala que as nações haverão, as nações existirão, as nações sempre existirão, né? É uma coisa importante também de falar, esclarecer antes da gente continuar. A gente ainda está no primeiro versículo, mas antes da gente continuar, esclarecer que muito do que a gente acredita hoje em dia é uma herança do catolicismo medieval, da visão católica medieval, e que não tem muito a ver com o que a Escritura nos ensina. Por exemplo, aquela ideia de que a gente vai morar no céu para todo sempre. O crente morre e vai para o céu, e vai viver lá para sempre. Isso não é a visão da Bíblia. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, agora que eu estou vendo que tem muita coisa no chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha rápida. Todas as nações poderão ter autonomia, sim, de fato, né? A soberania das nações existirá, será respeitada, né? E existirão nações. Então vamos lá. Qual é a ideia geral? As pessoas vão morrer e vão para o céu. E a terra vai ser destruída, né? Tem nem todos pensam assim, mas muita gente acredita que a terra vai ficar desolada enquanto a gente está no céu. É uma visão muito Lázaro, entendeu? Muito irmão Lázaro, né? Eu vou subir, que tem aqui atrás vai ficar e eu vou subir. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia nos revela que como é a configuração das coisas no final dos tempos, né? Ou melhor, no novo começo. Vai existir as nações e vai existir a igreja. A igreja reinará sobre as nações, né? A igreja será como os anjos do céu, não se casa, não se dá em casamento, mas as nações ainda vai existir gente velha, gente nova, vão nascer crianças, o homem vai continuar se multiplicando, né? As nações, a igreja é uma coisa à parte, né? A igreja governará sobre as nações. Então, esclarecido esse ponto, o que é o mar já não existe. Eu não acredito que seja literalmente o mar deixar de existir, né? Mas sim a organização das nações como funciona hoje em dia, né? Cada uma terá o seu limite determinado, vamos dizer assim, né? Uma não suplantará a outra e tal. E nem dela vai surgir nenhum outro poder, né? Como surgiu antes, né? Em impérios e tal. E eu, João, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Olha outra coisa interessante, gente, é que nada está na Bíblia toda, isso vocês estão cansados de saber, mas tem um livro muito interessante, que é um livro escatológico, é o livro de Cântico dos Cânticos. O que é o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cântaros de Salomão? É um livro romântico, um livro de poesia romântico que trata da intimidade de um casal. Mas esse livro, ele fala, né, sobre a relação de Cristo e da sua igreja, né? E outra coisa, pessoal, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Outra coisa importante de citar é que a velha Jerusalém, ela era tratada como uma noiva, né? Ezequiel 16, ela era tratada como uma noiva, mas você lê nos profetas do Velho Testamento que ela é uma noiva que se prostituiu, é uma noiva que abandonou os seus pactos, e essa noiva, né, e essa esposa, ela é divorciada, ela é repudiada pelo seu marido, né? Então, a semelhança, outro livro que aparentemente não tem relação, mas tem com o Apocalipse, que é o livro de Esther, que narra a história do rei Assuero, que se divorcia da rainha Vasti e arranja uma nova esposa, né, digna da altura da dignidade real. Isso também é um exemplo do que é uma simbologia de Apocalipse, né? A velha Jerusalém, ela passa, e a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro, né?
Então ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Está descrevendo a glória, né? E eu coloquei aqui um versículo de Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, aqui do lado, que diz, ó, favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. O que isso lembra a vocês? Isso remete a alguma coisa? Traz alguma coisa na memória de vocês? Mel e leite. Né? Então, gente, mel e leite deixa eu virar isso para cá, para poder. Eu estou olhando para a câmera, mas eu fico num conflito sério. Vocês estão aqui para mim, mas eu tenho que olhar aqui para falar com vocês. Né? Então, mel e leite é a promessa, gente, de uma terra de fartura, uma terra de abundância. Né? Melífluo. É uma promessa de abundância de mel fluindo e tal, né? Referência aí do pastor Tiago. A terra prometida. Então, a nova Jerusalém, ela vai ser a nossa terra prometida. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Que negócio bonito, né? Poético. Vamos adiante. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. Tem tradução que diz assim, eles serão os seus povos. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E eu coloquei aqui um capítulo inteiro aqui do lado, o Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse salmo é muito bonito, né? Quem é que vai tabernacular com Deus? Essa é a descrição da pessoa que vai tabernacular com Deus, né? E eu acho que eu, pelo menos, sempre que eu estou precisando dar uma aprumada na minha vida, eu dou uma lida nesse salmo aqui, né? Para lembrar, né? Que para habitar com o Senhor, a gente tem que andar sinceramente, praticar a justiça, falar a verdade no coração, não difamar seu próximo e por aí vai. É muito bonito esse capítulo. Então, se você, meu irmão, quer tabernacular com Deus, né? Aqui, né? O guia prático. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso aqui traz de volta uma coisa que está lá acho que no primeiro versículo, que diz, não haverá memória, nem se recordarão. Então existe outra crença no meio dos evangélicos, nos nossos irmãos, que é que a gente não vai lembrar do que passou. Isso não é verdade, isso é uma maneira de falar, gente. Não quer dizer que a gente vai ficar desmemoriado, não. Olha só que coisa interessante. Quando Deus tira o seu povo do cativeiro egípcio, ele estabelece a Páscoa como uma festa para ser realizada perpetuamente. E uma das coisas dos elementos da Páscoa são as ervas amargas. Qual é o propósito das ervas amargas? O propósito das ervas amargas é para que o povo lembrasse das suas amarguras na terra do Egito. Lembrassem de onde saíram, lembrassem do que o Senhor fez, né? E eu não acredito que a gente vai ficar desmemoriado, não faz muito sentido. Eu acredito que a gente vai ter lembrança, sim, da vida pregressa e de tudo que Jesus fez, justamente para que a gente tenha um ponto de referência para comparação. Sempre, por toda a eternidade. Daqui a era de 10 milhões de sóis aí, a gente ainda vai lembrar que em uma era houve escuridão no mundo, mas que o Senhor veio até nós e nos salvou. Né? Então eu acredito nisso. Né? Mas
apesar da gente não ficar desmemoriado, essas coisas não vão mais mexer conosco. Elas não vão nos afetar, no sentido de causar tristeza, né, ou melancolia. Tem um pastor muito famoso, né, pastor Lamartine Pozella, ele estava falando que ele acredita que não haverá lembrança das pessoas que rejeitaram ao Senhor. Dos entes queridos que não conseguiram, não chegaram, né? Não venceram. Né? Assim, porque ele disse não haveria alegria, né? Eu acho que não, eu acho que a, a, a lembrança vai existir, ela só não vai nos afetar, ela só não vai nos entristecer. Né? E eu coloquei aqui uma referência de Isaías 65:19, que diz: E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Bonito, né, gente? Eu acho tudo isso muito, muito, muito tocante, sabe? Muito, muito emocionante. Não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, porque essas coisas passaram. Amém. Glória a Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É interessante que no livro de Daniel, nas suas profecias, o anjo diz: Sele o livro. Selar o livro, gente, é tipo assim: escreva o livro de uma maneira enigmática que as pessoas só entendam quando chegar o tempo do fim. É mais ou menos essa a lógica. Mas aqui ele diz: Não, eu vou fazer tudo novo. Escreva, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. E deixa eu, antes de... Ah, não, já sumiu aqui para mim. Eu ia ler o chat, mas já sumiu aqui. O pop-up. Então vamos continuar. Olha só que coisa interessante, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, né? Mas eu trouxe aqui para a gente meditar sobre isso. Lucas 5:38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Né? Então Deus vai trazer um povo redimido, um povo novo, né? Um povo refeito, reconstruído, glorificado, né? Não mais sujeito à corrupção. E a terra? Seria a velha terra? Não. A terra é renovada. Né? Então, o vinho novo junto com o odre novo, ambos se conservam. Né? Amém? Vamos lá. Vamos adiante. E disse-me mais: está cumprido. Né? Inclusive, ô pastor Tiago, se você estiver por aí, tenta descobrir para mim que palavra é essa que está cumprido. Eu tenho curiosidade de saber se é a mesma que Jesus usa. Né? Não é não, eu já olhei, mas eu vou olhar agora de novo, viu? Tá bom. Onde é que está exatamente? Está em... É o 21:6. Certo, vou pegar aqui o grego. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei. Da fonte, da água, da vida. Aí, gente, eu me lembro de João. De João não, de Jesus falando lá em João capítulo 4. Para aquela mulher da fonte, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Ginomai. Ginomai é a palavra? E tem aí o significado dela? Libera aí o microfone, fala para nós. Eita, ô pastor Tiago, libera o Erlinho aí para ele falar também para nós. Opa, beleza, bro? Fala, bonito. Bonito é você, rapaz. É isso. Eu tô naquele aplicativo MySword, né? Aí ele tem aqui a definição em inglês, né?
To become. To come into existence, né? Vir à existência. Passar a ser. Aparecer na história. Finalizar. Ser feito. Enfim, aí o pastor Tiago pode complementar também. Isso parece muito expressão artística, quando o cara termina uma obra, né? Parece mesmo. É? Então vamos lá, vamos adiante. Obrigado, Lelinho. A expressão que tem aqui nessa NVI, no grego, é gegonan. Gegonan. Deve ser uma variante, né? Disse-me ainda, né, que Kai Eipemu, que ele me disse, e ele me disse, né? E me disse, Gegona, é uma palavra só, né? Pelo menos nessa versão aqui, viu? Aí, ego emito alfa kaito ômega, né? Que é a continuação, né? Beleza. Mas, parece muito. É uma coisa curiosa, viu, gente? Às vezes o pessoal fala, não, porque no original. São originais, viu? Plural. Então tem texto que está escrito de um jeito e tem texto que está escrito de outro. Mesmo nos textos antigos. Tem um texto lá que a palavra escrita é cárdia, fala de coração. No outro é noia, que é mente. Então a gente entende que é a mesma coisa, mas na verdade são sinônimos, né? O motivo pelo qual... Porque às vezes os maçoretas lá, os caras que iam, os copistas, né? Eles adaptavam para a leitura, vamos dizer assim, a linguagem atualizada, como a gente chama hoje, né? Então eles tentavam atualizar. Então, por isso a gente fala, não é o original, os originais. No um está Ginomai, no outro está Gegogaka. Isso aí que vocês entenderam, eu não falo grego, né? Mas vamos adiante. Olha só, aí a partir de agora, né? Aqui fala do julgamento final. Ó. Quem vencer dará todas as coisas. Lembra as promessas lá do comecinho? Né? Ao que vencer, eu farei tal coisa. Ao que vencer, farei tal coisa. E aqui ele diz, quem vencer dará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, gente, tímido é uma coisa, recatado é outra, viu? Não confundam. Às vezes o cara acha que o cara recatado vai para o inferno, né? O cara vai para o inferno porque é recatado. Não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Né? Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? E eu citei Jesus, né? Lucas 13, 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Gente, é incrível o número de referências de Jesus falando sobre isso. Haverá choro e ranger de dentes. Jesus avisou, né? Jesus falou muito sobre a condenação eterna, né? Ele falou muito sobre a condenação eterna. Eu já vi gente dizer assim, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Era tão interessante que a gente gastasse um tempinho para explicar como é a dinâmica de céu e inferno na Bíblia. Eu não sei se é apropriado falar disso hoje. Eu ia gastar acho que uns 5 a 10 minutos. Eu vou por votação. Então, quem está na tela aí? Você acha que eu devo falar? Eu acho que é importante falar, porque isso é tão repetido, tá ligado? As pessoas tentam enfatizar a questão da condenação num contexto evangelístico, né? Então, ela sempre diz, Jesus fala mais do inferno do que no céu, né? Então, se você puder explicar isso, eu acho que vale a pena, viu? Vamos lá. Então, quem se pronunciou aí, pronto, o Fernando se pronunciou também. Vamos lá. Gente, a palavra traduzida do grego para inferno é Hades, né? Hades. No Velho Testamento é o Sheol, se eu não me engano. É Sheol? Acho que é. Em alguns lugares é escrito Gehenna. Vamos lá. Eu vou falar de outras visões que existem por aí para depois esclarecer. Qual é a visão evangélica clássica?
você que é ímpio, você morre e você vai para o inferno. Inferno. Lá, fogo, tormento, tal. Se você é um santo, é justificado pelo Cordeiro, você vai pro céu. Não é assim? É assim. É assim que é ensinado. Se você é um adventista, o adventista acredita na extinção da alma, né? O adventista acredita que a alma só existe enquanto o espírito está junto do corpo. Depois que o espírito se separa do corpo, a alma deixa de existir. Então não tem esse negócio de inferno. Né? Não tem. Isso não... Hades, para eles, é literalmente sepultura. É a sepultura. Porque essa palavra pode ser traduzida como sepultura. Mas, gente, existe uma palavra grega específica para sepultura. Existe. Não é tipo assim... Existe. Então, quando a Bíblia fala de Hades, não está falando da sepultura. Está falando do mundo dos mortos. Esse é o entendimento. Se eu chego no mundo de língua grega, de cultura helenizada, e eu falo Hades, todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? Eu estou falando do mundo dos mortos. Né? Como é o mundo dos mortos é descrito na Bíblia? Existe o texto mais famoso, que é o texto do Rico e Lázaro, que algumas pessoas tentam dizer que é uma parábola, não se encaixa em padrão de parábola, gente. Rico e Lázaro não se encaixa. Jesus nunca usou nome em parábola. Entendeu? A dinâmica é diferente. Jesus, em parábola, qual é a dinâmica da parábola? Geena. Lago de fogo e enxofre já é outra descrição. Já é outra descrição. Isso a gente vai chegar lá. Não confundir inferno e lago de fogo. Viu, gente? O Gehenna, que em árabe é Jahannam, era o lixão da cidade onde o pessoal queimava, o lugar onde se queimava lixo. Mas assim, eu estava procurando, eu acho que é Sheol mesmo, a palavra para Hades no Antigo Testamento. Então vamos lá. Então, acabei passando aqui sem querer. Vamos voltar. Então o pessoal acredita nisso. Morreu, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Se você é católico, ainda tem outras alternativas. Você pode ir para o purgatório, né? Que é um lugar que tiraram, ninguém sabe de onde. Se você é adventista, não tem. Hades é a sepultura. Você morreu, seu corpo vai para a sepultura. Mas, se você entender o que as pessoas entendiam quando os apóstolos, quando Jesus falava de Hades, todo mundo entendia que você estava falando do mundo dos mortos. Voltando, Rico e Lázaro. O que Jesus diz? O que é uma parábola? Parábola Jesus usa uma situação do cotidiano para trazer um entendimento de uma realidade espiritual. Gente, o cara morreu e foi para o mundo dos mortos, não tem nada de coisa do cotidiano. Aquilo não se encaixa em padrão de parábola. É uma coisa completamente fora. E o que é que ele descreve? Ele descreve que havia um justo, mas esse cara era leproso, né? Portanto, e por causa disso era mendigo. E havia um rico, né, ímpio, né? Eles morrem. Um é levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? E o outro ele se acha em tormento no Hades. E do lugar de onde ele está, o rico vê Lázaro. E com Abraão, ele clama, né? Pai Abraão, pede que Lázaro molhe seu dedo na água e refresque a língua. E Abraão diz, existe uma separação entre nós, um abismo entre nós. Né? Não dava ninguém passar de um lado para o outro. Quem lê esse texto com o entendimento que eu falei anterior, que é majoritário entre os evangélicos, pode ter uma tendência forte a achar que isso é uma parábola, porque alguém que está no inferno não pode ver quem está no céu. Esse é o erro. Ninguém está no céu ali. Está todo mundo no Hades. Todos estão no Hades. Todos estão no mundo dos mortos. Olha o que Jesus fala no Evangelho de João. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Não tinha gente morando no céu, não tinha santo morando no céu. O ser humano que morria ia para o mundo dos mortos. O ser humano que morria para o mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos tem dois lugares. Um lugar de espera,
que aqui ele chama de o seio de Abraão. Por que o seio de Abraão? Porque é onde Abraão está e os seus... o Velho Testamento sempre fala que o cara morre, ele vai ao encontro dos seus antepassados, né? E há um lugar de tormento, mas ambos ficam no mundo dos mortos. E o que separa um do outro é o abismo, que, se eu não me engano, em Pedro ou em Judas, ele é chamado de Tártaro. E o que é o Tártaro? Se você fala para um grego Tártaro, eles iam entender que é a prisão dos titãs. Para quem conhece a Escritura, você vai entender que os anjos que não guardaram o seu domicílio, eles estão reservados em cadeias eternas. Não existe demônio tipo no Hades. Não, não existe. No Tártaro, existem os anjos que não guardaram o seu domicílio. É outra coisa que dá outro assunto, né? Não tem a ver com a rebelião de Satanás, é outra rebelião. E tem anjos que estão nesse lugar, que fica nesse espaço. Gente, essa é a exata descrição que os gregos davam do mundo dos mortos. É a descrição que Jesus usa, entendeu? Sendo que os gregos chamavam de Campos Elíseos o lugar dos justos, Érebo o lugar dos ímpios, Tártaro o lugar dos rebeldes, dos poderes que se rebelaram contra a autoridade divina, né? Então, o que acontece? O cara morre, ele vai para o mundo dos mortos. Ele não tem plena consciência, ele tem alguma consciência, mas não é absoluta, não é como nós aqui, né? Tem alguns trechos da Bíblia que falam como se as coisas daqui tivessem embaçadas, né? Isso é curioso. Mas, e o céu? Quer dizer que a gente morre e vai para o céu? Em Efésios, diz que Jesus, quando Jesus morre, Jesus desce até as profundezas da terra, né? Verdade, né? Jesus desce até as profundezas da terra, ele prega o evangelho aos espíritos em prisão. Pedro diz que esses são aqueles lá da época das eras passadas, né? Desde a época anterior ao dilúvio, que estavam aguardando que isso acontecesse. Jesus desce, prega o evangelho aos mortos e leva cativo o cativeiro, né? Ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E diz, aquele que desceu até a região mais baixa é aquele que subiu acima de todas as coisas. Então, o que se entende é que, após os eventos da morte e ressurreição de Jesus, se inaugurou uma nova ordem das coisas. As pessoas continuam morrendo indo para o mundo dos mortos, aguardar o quê? O juízo, e os justos vão estar com o Senhor. Paulo diz que morrer seria uma boa ideia para ele, porque ele estaria com o Senhor. Aí há também um grupo bem pequeno que acredita que não. Todo mundo continua morrendo indo para o mundo dos mortos, sendo justo, sendo injusto, né? E essa maneira que Paulo estava falando é uma maneira figurativa e tal. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que foi inaugurada uma nova dinâmica a partir da morte e ressurreição de Jesus. Os justos não vão mais para o Hades aguardar lá. Eles vão aguardar, né, no céu, num lugar abaixo do altar. Aí eu vi alguém comentando, mas abaixo do altar, o altar fica lá na terra. Então ele está falando, não, o altar é do templo do céu. É o tabernáculo que existe no céu. Então não tem como dizer que esse abaixo da terra é abaixo do altar, é abaixo da terra. Não. Porque esse altar mencionado em Apocalipse é um altar que está no céu. Então eu acredito que Jesus inaugurou uma nova forma. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem. Mas depois que desceu do céu. Mas depois que Jesus ascende, ele leva consigo os seus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, muitos dos santos ressuscitam e ficam andando. Enquanto Jesus não sobe ao céu, eles ficam na terra. É muito interessante isso. Mas Jesus leva consigo essas pessoas. Então, os ímpios continuam indo para o Hades, que é o mundo dos mortos, para a parte do mundo dos mortos de tormento, que é o Érebo, o Gerena, né? E os justos vão aguardar a sua vingança, vestido de roupas brancas, no céu. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Mas assim, essa questão de céu e inferno medieval é um conceito que a gente deve abandonar. Morre vai para o inferno, morre vai para o céu.
O Lago de Fogo. E o que é o Lago de Fogo? O Lago de Fogo não é o Gehenna. Não é o lugar de tormento no Hades. É outro lugar. Mais adiante a gente vai ver, na verdade foi no capítulo anterior, que o inferno e a morte são lançados no Lago de Fogo. Ou seja, o inferno não é o Lago de Fogo. Entendem isso, gente? O inferno não é o Lago de Fogo. Ele vai ser lançado no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Né? Lago de Fogo é outra coisa. Não tem nada no Lago de Fogo no momento. Ele está zerado. O Lago de Fogo não foi estreado ainda. Quem vai estrear ele é o Anticristo e o falso profeta. Né? Alguém comentou alguma coisa aqui? Quem comentou, comenta de novo para aparecer o pop-up para mim, para eu poder abrir. Vai ficar mais fácil. Enquanto não fazem isso, né? Então, gente, Jesus fala, ó, vai haver choro e ranger de dentes, tal. É verdade, porque esse é o destino dos ímpios. Por que Jesus não fala do céu? Cadê? Jesus disse ao ladrão perdoado na cruz, naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com ele. O que é o seio de Abraão? Rapaz, no meu entendimento, o seio de Abraão é tipo assim, lembra que eu falei que o cara morre, ele vai ao encontro dos seus antepassados? Então, está no seu seio, né? Ele é recepcionado pelo seu antepassado, por Abraão, né? Não necessariamente é o nome do lugar, né? Mas ele está no seio de Abraão, está no aconchego de Abraão, no cafofo de Abraão, né? Vamos dizer assim, né? E sobre o ladrão, viu? Aí tem gente que diz não, porque tem outras leituras que diz assim: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É uma das conversas que o pessoal tem por aí. Que essa leitura pode ser feita. Sim, essa leitura pode ser feita. Né? Mas vê só. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pode ser feita, mas não necessariamente quer dizer que essa é a leitura. Se a gente entender que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, quer dizer que ele faz uma comparação do que esse lugar, seio de Abraão aí, o paraíso estaria lá. Não sei se é bem isso. Eu confesso que eu não sei se é bem isso, não. Mas ainda assim, essa leitura do texto ainda não dá margem para a questão do entendimento adventista, não. De achar que a alma é extinta. Tem muita referência na Bíblia para mostrar que a alma não é extinta após a morte. Vamos lá. Eu não sei se eu consegui responder a dúvida do Weslinho. Nada muito... Só o lugar de Abraão, o cafofo de Abraão. Vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Jesus falou muito, gente, da condenação eterna, avisando os homens. Por que não falou do céu? Gente, a gente não vai morar no céu. Por isso. Ninguém vai morar no céu. Não tem isso. O céu não foi feito para o ser humano, gente. Entendam isso. O céu não foi feito para o ser humano. O céu não é lugar para o ser humano. O ser humano foi criado na terra, da terra, a partir da terra. E no final, o que é que a gente lê aqui em Apocalipse capítulo 21? Novos céus e nova terra. A cidade celeste, ela desce do céu para a terra. Não é o contrário. Não é a terra que é levada para o céu. Não são os santos que são levados para o céu. Né? Entendem isso? Inclusive, esse é o entendimento que eu falei, que Jesus inaugura uma nova maneira. Que as pessoas, a partir de Jesus, os santos vão ao céu. Olha que coisa. Quando Jesus arrebata, ele arrebata para onde? Para o céu, não é isso? Lá, quando fala que vai ter a ressurreição e o arrebatamento, diz que ele congrega os justos dos céus, dos quatro cantos dos céus. Não diz que os justos são congregados dos quatro cantos da terra.
Entendeu? Então, me faz pensar que, de fato, os santos, os mártires, eles estão com o Senhor no céu. É o entendimento. Eu acho que não tem muito mais a falar. Acho que já deu para encerrar. Acho que, inclusive, deve ter levado mais do que 10 minutos que eu prometi. Vamos adiante. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aquela mesma dinâmica de jogral do Apocalipse inteiro. Vem uma criatura, fala, vem a outra criatura, fala, vem um anjo, fala. Né? E ele diz, venha, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Gente, isso é muito interessante. Isso é muito, muito interessante. Tem um amigo meu, um colega meu do ensino médio, que toda semana ele vinha com um erro da Bíblia. Para me mostrar, né? Ele vinha com um erro bíblico. Que nunca era erro, né? Nunca era erro. O problema é que ele não entendia do assunto e queria discutir. Regaço. Espaço entre 2 braços. Legal, é isso aí. Seio. Né? Regaço é a palavra antiga para cafofo, né, pastor Walter? Aí, esse amigo meu dizia, olha, aqui a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para um alto monte e desse lugar mostrou todos os reinos da terra. Mas a terra é redonda. Eu sei que a terra é redonda. A Bíblia fala que a terra é redonda. Isaías 40, versículo 22, diz que a terra é redonda. Mas, meu amigo, ele foi levado em espírito. Entendeu? A dinâmica do mundo espiritual é diferente, cara. Para com isso, bicho. Né? Então, você vai ver muito isso na Bíblia, sabe? O cara é levado para um alto monte e ele vê um lugar. Ele é levado para um alto monte. Né? Ezequiel, o anjo leva ele para um alto monte. Né? Então, ele é levado em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. Olha que coisa bacana, gente. Eu não sei se vocês lembram, mas até então, todas as vezes que em Apocalipse falava de a grande cidade, estava falando de Babilônia. E agora não mais. A grande cidade que governará sobre os reis da terra é a Santa Jerusalém. Que de Deus descia do céu. E agora eu percebi que eu não colei aqui o versículo que eu ia colar. Que gafe, hein? Tudo bem, vamos adiante. Então, ele vê a Santa Jerusalém de Deus descendo do céu. Descendo do céu, gente. Do céu para a terra. Viu? Não é o contrário. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do norte 3 portas, do sul 3 portas, do oeste 3 portas. Né? A cidade ela é quadrangular. Olha, gente, aqui tem umas coisas muito interessantes. Vamos refrescar a nossa memória aqui. Quando o homem peca diante de Deus, lá no paraíso, lá no Éden, o que acontece? Ele é banido. E depois que ele é banido, o que acontece? Deus coloca um querubim, guardião, e uma espada que se revolvia nela mesma. Eu fico imaginando que danado é isso. Para proteger a entrada do jardim para o homem não entrar. E aqui, dessa vez, os anjos estão na porta do paraíso. Mas não é para impedir que o homem entre. É para recepcionar. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Ó, vamos adiante que depois eu vou falar de umas coisas interessantes sobre a Nova Jerusalém. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, igualzinho o anjo que aparece em Ezequiel, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Olha, gente. Olha que coisa interessante. Então está sendo descrita a cidade. Ela tem 12 portas e o seu muro tem 12 fundamentos. As 12 portas têm o nome das 12 tribos de Israel e os 12 fundamentos têm o nome
dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade, gente, ela é a expressão máxima do que Deus queria fazer. É o que está escrito em Efésios. De 2 povos ele fez um só. Esse era um mistério do evangelho oculto desde os tempos eternos. Que Deus em Jesus Cristo congregaria a ele todas as coisas. Isso é muito bonito. E essa cidade, né? Ela tem esses 24 elementos aí. 12 portas, 12 alicerces. Cada porta, o nome de uma tribo de Israel, e cada alicerce, o nome de um apóstolo do Cordeiro. Os apóstolos, eles são símbolo dos gentios. Porque apóstolo é exatamente isso, enviado. Eles são judeus, mas eles são enviados aos gentios. Então, o símbolo dos gentios e o símbolo de Israel. Um símbolo da velha aliança e um símbolo da nova. Porque o bom homem do seu bom tesouro tira coisas novas e velhas. E o mistério de Deus era unir esses dois povos em um só, derrubando o muro de inimizade que havia entre eles. Era essa cidade que Abraão aguardava, porque Abraão tinha uma promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não só as dele. Todas as famílias da terra seriam benditas na descendência de Abraão. E a Bíblia diz lá em Hebreus que pela fé, né, Abraão viveu em tendas, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão viveu em tendas, porque ele peregrinando, porque ele aguardava uma cidade cujo arquiteto e construtor era o próprio Deus. Né? Isso é muito bonito, sabe? Ele aguardava uma cidade cujo arquiteto e construtor era o próprio Deus. Por isso ele não se preocupou em construir casa de pedra aqui. Alguém comentou alguma coisa aqui? Paradeiso, regiões superiores do céu, região de caça. Os indígenas americanos criam que após a morte os guerreiros iam para um lugar chamado Sagrados Campos de Caça. Era curioso, muito curioso isso, viu, pastor Walter? Muito curioso isso. E alguém, mano, uma vez eu ouvi falar sobre isso. Isso também seria para o homem não ficar em pecado eternamente, já que ali teria a hora da vida. Não, mas isso está bem claro, viu, Luizinho, no texto. Para que o homem não vivesse eternamente na condição de pecador, porque, gente, a longevidade do homem, deixa eu falar uma coisa para vocês, a longevidade do homem está associada na Bíblia à ingestão da árvore da vida. Entendeu? O homem não é imortal, ele é imortal porque ele ingeria da árvore da vida. Para ele não permanecer no estado que estava eternamente, o acesso dele foi bloqueado. É isso mesmo, viu Luizinho? Tá certo. Então, gente, essa cidade ela é feita, ela é um monumento à obra de Jesus. Essa cidade é um monumento à obra de Jesus. Ao que Jesus fez, unindo judeus e gentios, né? O fundamento são os apóstolos do Cordeiro, entendeu? O acesso é feito por Israel, pelos judeus, a salvação vem dos judeus. Então o acesso a essa cidade vem de Israel, vem por Israel, vem pelo que Israel representa. Mas os fundamentos dela é a mensagem do Evangelho, são os apóstolos do Cordeiro. Isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. Vamos lá, vamos adiante. E a cidade estava situada em quadrado. Deixa eu fechar aqui o chat. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Eu botei aqui esse cubo futurista aí, viu, gente? Mas a cidade não necessariamente é um cubo, viu? Vamos lá. Momento geometria. Vamos lembrar aqui. Que figura geométrica poderia se encaixar nessa descrição, além de um cubo? Aí eu não vou botar aqui, porque caso esse slide caia em mãos erradas, é brincadeira, gente. Caso esse slide saia aqui do contexto da explicação, os irmãozinhos vão achar que eu sou esotérico, mas a cidade pode ser uma pirâmide. Viu? A cidade pode ser uma pirâmide, porque é uma figura geométrica que tem uma base quadrangular e a altura igual a largura e comprimento, pode ser muito bem uma pirâmide. Não precisa ser um cubo. Beleza? E a evidência na Bíblia para isso, sim. Eu não vou ler agora, mas está em Ezequiel,
quando ele descreve as construções lá dessa nova terra, ele descreve um lugar onde ele está, ele diz, ó, cada pavimento que sobe era menor que o anterior, porque na casa não tem colunas. Que construção é essa? É o modelo piramidal. Modelo piramidal, modelo de construção, você vai encontrar em tudo quanto é civilização antiga. Entendeu? Tudo quanto é civilização antiga. E sempre era uma coisa que apontava para o céu. Né? O formato aponta para o céu. Momento curiosidade. A pirâmide de Khufu, que a maioria conhece como pirâmide de Quéops, cada quina dela aponta para uma constelação. Essas constelações representam exatamente os 4 animais, os 4 seres viventes de Apocalipse. Eu já falei isso em uma das aulas. Eu não vou gastar tempo explicando quais são os animais e qual é a referência, mas a pirâmide nada mais é do que uma montanha artificial, né? Ela é um monte. O faraó, né, na tentativa de se divinizar, ele fez uma réplica do que haveria no céu. Mais ou menos essa é a lógica. Então, isso é só curiosidade, isso aí não vai mudar muita coisa na nossa vida, mas para quem acha interessante, a Nova Jerusalém pode ser sim no formato piramidal. Viu? Mas a lógica da pirâmide é essa, viu, pastor? É sempre alguma coisa que aponta para o céu. Entre os pré-colombianos, os rituais eram feitos no topo da pirâmide, né? E tal. A lógica é essa. Tá? E tem em todo lugar do mundo. Ela é uma evidência. Eram os antigos reis querendo dar força ao seu poder divino, vamos dizer assim, a sua direito divino de governar. Eles tentavam reproduzir uma visão do céu na terra. Né? Então eu botei o cubo aí para não chocar, mas eu acredito muito mais que a cidade tem formato piramidal. Né? Não uma pirâmide assim retinha, né? Mas uma pirâmide escalonada com a cidade tendo vários andares. É uma cidade com pavimentos, né? Talvez 12, né? Talvez os fundamentos que João faz sejam pavimentos, né? Níveis. Porque cá para nós aqui faz sentido, gente, uma cidade ter tipo 12 fundamentos assim juntinhos? Ou ela tem 12 fundamentos por ter 12 níveis, né? Não sei. É uma ideia. Vamos adiante. Imagina cada nível feito de um material precioso diferente, ia ser uma coisa bonita de se ver. E a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade, para quem está assim, meu Deus, o que é um jaspe? Né? Que é a segunda vez que falam de jaspe aqui, eu não sei, daqui a pouco vocês vão ver o que é um jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. O pessoal está comentando aqui no chat, deixa eu ver. É isso mesmo, viu, Johnny? É isso mesmo. Os templos góticos têm o mesmo sentido, né? Aquela coisa comprida, ogival para apontar para o céu, né? Isso mesmo. E os fundamentos do muro da cidade, gente, eu botei em ordem, viu? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe. Jaspe é essa pedrinha aqui, viu, gente? Isso é um tipo específico. Ó, nenhuma dessas pedras aqui tem um tipo só. Primeira coisa esclarecendo, viu? Por exemplo, topázio tem topázio azul, tem topázio amarelo. Eu botei o topázio amarelo porque é a cor mais conhecida. Botei a safira azul porque é a cor mais conhecida. Botei o jaspe vermelho porque é o jaspe mais conhecido. Beleza? Então, partindo desse entendimento, ó. Primeiro, fundamento era de jaspe. Segundo, safira. Terceiro, calcedônia, que é uma coisa linda. Essa calcedônia aqui, a padrão, ela é azul claro. Outras pedras dessa aqui, apesar de ter nome diferente, são tipos diferentes de calcedônia. Viu, gente? Só para constar. O quarto, esmeralda. O quinto, a sardônica. Sardônica é justamente a calcedônia parda, né? O sexto é o sárdio. O sétimo é o crisólito, que é essa verde bem forte. O oitavo é o berilo, que é o material do trono, né? Tem outros lugares que falam que o trono é de berilo. E mais adiante ele vai dizer que mais adiante não, no capítulo anterior, eu acho, que o trono é branco. O trono de Deus é um trono branco. Então, imagina o trono desse material aqui, viu, gente?
Esse pedaçozinho, viu? Só por curiosidade, esse pedaçozinho azulado aqui do berilo, viu, gente? É uma pedra muito famosa chamada aquamarina. Aquamarina. Ou água marinha. É um tipo de berilo. Topázio. A 10ª é o crisópraso, que é essa leitosa aqui. O 1/10 é o jacinto, que é esse vermelho bem escuro. E a ametista, que é essa lilazinha aqui, né? É o 12º. Algumas pessoas tentam associar cada uma delas a qual o apóstolo do Cordeiro seria. Eu não ousei fazer isso, porque eu não sei em que ordem está. Mas cada uma dessas pedras representa um dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Vamos adiante. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Gente, que coisa impressionante. A porta da cidade. Gente, não é uma porta de uma casa. É a porta da cidade. Ela é feita de uma pérola só. A porta inteira. Que negócio interessante. Eu fico imaginando, gente. Como é que vai ser isso, né? Eu confesso que eu evito usar as ilustrações clássicas que você encontra por aí na internet de Apocalipse, porque eu acho elas muito sem graça, né? Eu acho elas bem sem graça mesmo. Eu costumo usar outras que eu acho por aí. Mas como não tinha, eu botei essas aqui. Mas, gente, que coisa... Eu vou pedir para você usar a sua imaginação. A porta da cidade é uma pérola. Sabe o que eu penso sobre isso? O acesso a essa cidade. Eu me lembro da parábola do comerciante de pérolas. Quem lembra dessa parábola aí? Como o mercador de pérolas, ele encontra em um lugar, em um terreno, ele não encontra no mar, ele não encontra numa concha, ele encontra num terreno lá, uma pérola de grande valor, e ele vende tudo que tem para comprar essa pérola, né? Então, a gente, fazendo uma comparação, o homem vender tudo que tem, né? A pérola de grande valor é um símbolo de Jesus, né? Em que o homem negocia tudo que tem por amor àquela pérola ali. Então, essa parábola me faz lembrar da porta da cidade. Então, o acesso à cidade. O acesso à cidade só é feito por aquele que está disposto a vender tudo que tem, né? Simbolicamente, né? Para entrar na cidade, para ter a pérola, para ter a porta, o acesso, só negociando, estão dispostos a negociar tudo que tem. Né? Chega aquele jovem rico, né? Mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus disse: ó, guarda os mandamentos. Assim, falta uma coisa: vende tudo que você tem. Né? Esteja disposto a abrir mão de tudo que você tem. E o cara não estava disposto. Né? Então, acho que a pérola é um símbolo, né, dessa questão do acesso aí. Que para ter acesso, tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Se o sentido original é esse, eu não sei. Só sei que para mim faz muito sentido. Vamos adiante. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vai ter uma igreja assim, um santuário na cidade, né? Deus está em todo lugar, né? Deus está em todo lugar. Né? O seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso é muito bonito. Aí eu botei aqui cânticos, né, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Né? Gente, se tiver enfadões, vocês me falam aí que eu dou um gás. Eu dou um gás aqui, viu? Porque eu sei que é um capítulo longo. Tá de boa, Welinho? Tô contando com você para me dar um feedback aí, viu? Então, ó, olha que versículo fantástico, né? Falando sobre a noiva, né? Que é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras. Né? Na cidade não vai precisar de lua nem de sol, porque a própria cidade resplandece sobre a glória de Deus. Isso é sensacional. Vamos mais uma vez aqui, vamos adiante. E as nações dos salvos, olha que legal, gente. Isso é muito legal. As nações dos salvos. É exatamente isso que vai ter no final, na eternidade. A igreja dos santos e as nações dos salvos.
As nações que se salvaram, as nações que permaneceram. Opa! Alguém no chat. Imagina o tamanho da ostra, é verdade, né? Ostra cerejeira japonesa, né? É isso aí. Eu tô falando isso, viu, gente? E depois eu vou dar outras interpretações sobre o que é a cidade celeste e tal, o que pode ser. Eu vou dar todas as interpretações que eu conheço, inclusive as interpretações sem graça. Né? E tem as interpretações totalmente sem graça disso aqui. Mas vamos lá. As nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quando me fala que as nações andarão à sua luz, é lógico que tem a maneira simbólica, mas eu acho interessante porque a cidade desce do céu, mas não quer dizer que ela toca a terra. Eu falei aqui das dimensões da cidade, eu mandei no grupo da igreja um dia desse uma coisinha comparando o tamanho da cidade celeste à terra. Veja, a cidade celeste tem as dimensões semelhantes à Lua. É muito grande o negócio, gente. É muito grande. E se as nações andarão à sua luz, e ele fala logo isso depois de dizer que a Lua e o Sol não vão, a Terra não vai precisar delas, do Sol nem da Lua para ser iluminado, é como se ela de fato estivesse orbitando a Terra. A cidade celeste estivesse desce do céu, mas ela não pousa, né? Ela fica orbitando a Terra e as nações andam à sua luz, né? É a sensação que eu tenho dessa leitura aqui. As suas portas não se fecharão de dia. Para você ver, né? Como a porta aqui existe, mas ela vai estar sempre aberta, né? Porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Isso está nos profetas. Né? Olha o que Zacarias diz, Zacarias 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Né? Então as nações, elas virão e elas trarão a sua glória, as suas honrarias ao Senhor. Né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Cânticos 4:7. Tu és formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Em ti não há mácula. Não vai haver mácula nessa cidade. Né? E aqui a gente já está adentrando, eu já estou adentrando os domínios aqui do pastor Tiago, da próxima aula. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Ezequiel, o anjo mostra para Ezequiel um santuário diferente do que existia na época, um santuário quadrangular, e diz que desse santuário saía o rio, né? Então a gente imagina que esse santuário pode ser o lugar onde está o trono de Deus. Né? E mostrou-me um rio puro da água da vida que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Gente, eu já vi uma ilustração que, tipo assim, tinha um rio e tinha uma árvore. Metade da raiz dela estava de uma margem, a outra metade estava na outra. Né? Mas, na verdade, o que dá a entender aqui é que não é uma árvore. Quando fala a árvore da vida, ela não é um exemplar dela. Entendeu? E Ezequiel confirma isso, porque diz que de um lado e do outro do rio haverá a árvore da qual sairá a cura das nações. Né? Isso está em Ezequiel 47. Então, no meio da sua praça, e de um e do lado do rio, estava a árvore da vida. Então, tenha no meio da praça, nas margens do rio, a árvore da vida, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí eu coloquei o trecho de Ezequiel 47:9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Né? Fantástico. Vamos adiante. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Gente, isso é tão emocionante, gente, porque Moisés, ele disse, eu quero ver a tua face.
Deus disse, você não pode ver minha face, porque se você ver minha face, você vai morrer. Mas aqui diz que nós veremos o seu rosto. Nós veremos a Jesus como ele é, veremos ao Senhor, né? E em Hebreus diz, né? Que nós devemos zelar pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque só os santos entrarão nessa cidade. Só os santos terão acesso a esse lugar, né? E por causa disso, eles poderão ver o Senhor, né? Está escrito que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, né, foi quem o revelou. E nós vamos ver o Pai e o Filho, né? Porque nós teremos a mesma natureza, então nós não seremos destruídos pela glória do Senhor, porque nós compartilharemos da mesma natureza, porque é assim que está escrito, que quando ele se manifestar assim como ele é, nós seremos também. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Né? Antes de passar para... Oi. Pastor, pode falar. Aí, esses versículos finais, ele está se referindo à cidade ou a novos céus e nova terra no geral? Tipo, a pergunta é, vai ter uma diferença entre o que se passa na cidade e o que está fora dos limites da cidade? Peraí, repete aí, por gentileza, para eu entender. E esses versículos finais, né, que eles se referem ao que se passa apenas na cidade ou em todo esse contexto de novos céus e nova terra? E, tipo, vai ter uma diferença entre o que se passa dentro da cidade e o que se passa fora da cidade? Vamos lá. Eu acho que o que eu vou explicar agora tem a ver com isso que você falou aí. Vamos lá, vamos explicar. A cidade, ela é a capital. Aqui diz bem claro o que é que tem na cidade. A cidade tem um trono de Deus, a cidade tem uma praça central, a cidade tem um rio. E eu não me lembro mais no momento qual é o salmo, alguém pode me ajudar, até o Wesley pode ajudar aí a achar. Mas tem um salmo que diz: há um rio cujos canais alegram a cidade do Deus vivo. Há um rio cujos canais alegram a cidade do Deus vivo. Se alguém puder procurar para mim isso aí, Pastor Walter, Wesley, Marcelo, não sei, alguém aí ajuda. Mas tem um salmo que diz: há um rio cujos canais, ou tradução que tem, cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo. Né? Então, esse rio, né, ele procede do trono de Deus e ele tem, a cidade é toda cheia de canais. É o que diz. Em Ezequiel, ele fala da terra também. Que esse rio vai percorrer a terra, né? Que esse rio vai percorrer a terra também, vai sarar. Isso não é a cidade, ele está falando do planeta. Que esse rio vai sarar o mar, que esse rio vai trazer vida, porque vai estar. Onde esse rio passar vai trazer vida. E isso ele está falando do planeta. Mas o que é que fala da cidade? Ele especifica o que tem na cidade. O trono de Deus está na cidade. Aqui nesse versículo 22, 3, 4. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus. Nela onde? Na cidade. Né? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ler aqui. Salmo 46. Show de bola. Então, o pessoal mandando aqui, eu não estava vendo, né? Logo um monte. Né? Há um rio cujos canais. Você vê, a ideia dessa cidade é muito antiga, gente. Muito antiga. Então, deixa eu partir logo para a interpretação chata. Eu vou parar de chamar de interpretação chata. Existe uma interpretação que é a seguinte: a cidade aí não é uma cidade de fato. Né? E o capítulo 21 é uma analepse do capítulo 20. Ou seja, o que é o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra já é o milênio. Eu não acredito nisso. Para mim não faz sentido. Né? O novo céu e a nova terra é o milênio. É o governo de Jesus. O reino milenar de Jesus. Nessa interpretação, veja só. Jesus não vem com os seus santos? Ele não volta com os seus santos? Então, nessa interpretação, eu vou olhar para aqui, gente. Vocês vão me ver de lado, mas é melhor porque eu fico vendo a reação de vocês. Nessa interpretação, a cidade é a igreja.
não é um lugar físico, é os santos. Os santos descendo com Jesus é a cidade. Entendeu? E cada elemento que diz aí é simbólico. Por exemplo, tem o rio da vida. E Ezequiel diz, e a paz correrá como um rio. Entendeu? Então não é um rio de fato. É a paz. Né? Os muros, as portas, tudo isso é simbólico. O que é a árvore da vida? É o próprio Jesus. Jesus é a própria árvore da vida. Inclusive, viu, gente, a título de curiosidade, o símbolo da árvore da vida não existe só na Bíblia, existe em muitos outros lugares, e geralmente é representado por uma cruz. E na Bíblia, muitas vezes, o que é traduzido como cruz é a palavra madeiro, ou lenho, ou tronco. Né? Então, é só curiosidade, viu? Então, nessa interpretação, Jesus é a árvore da vida. Que está na praça, que está do lado do rio, que está do outro. Então, vamos lá. E o capítulo 21, mais uma vez, é uma analepse do capítulo 20. Meu entendimento não é. O capítulo 21 não é uma analepse do capítulo 20. Ele é uma continuação. Olha só que coisa. Olha só. No capítulo 20, quando é que vai se dar o julgamento? Pastor Tiago, tira o teu mute aí, porque eu preciso de alguém me dando feedback, eu me sinto sozinho. Eu não gosto de me sentir sozinho. Oi. Então, tira do Wesley também, que eu estou vendo aqui. Tá. Tira aí, pessoal. Pronto. Quem puder, tira o mute para conversar agora. Vou tirar todo mundo. Pronto, é isso Tamo aí. aqui. Pronto, é a hora do bate-papo aqui. Inclusive, deixa eu passar logo os slides aqui. Eu vou... hora das dúvidas. Tadã! Né? A equipe aqui, ó. Aí, gente, pronto, então essa é uma interpretação. Por que eu não acho que seja? Capítulo 20 deixa muito claro. Satanás é preso, não é isso? Satanás é preso. E ele é solto quando? Ao fim dos 1000 anos, no final dos 1000 anos, no final do milênio. Faz sentido Satanás no novo céu e na nova terra? Não faz sentido nenhum, gente. De jeito nenhum. Não faz sentido. Quando a gente lê o capítulo 21, ele começa a falar do novo céu e nova terra e ele fala do julgamento. O julgamento é após o milênio. Olha o que ele fala. Todas essas coisas vão herdar os santos, né? Mas os fornicadores, os idólatras, os mentirosos. Isso é um juízo. O juízo é após o milênio. Novo céu e nova terra não é o reino milenar. O reino milenar faz parte da era passada. É o último pedaço da era passada, mas não é. Não está na nova. É a última parte. É o 7º dia da era passada. É o dia sabático da era passada. Mas não é. Não é novo céu e nova terra. Né? Então, não faz sentido para mim. Essa questão de dizer que a cidade celeste é a igreja, porque tem esses elementos simbólicos que identificam, é claro que vai ter. Porque a igreja a cidade é feita para a igreja. Mas, gente, quando lá em Salmos o cara diz, existe uma cidade cujo rio, existe um rio cujos canais alegram a cidade do Deus vivo, ele está dizendo que o Deus vivo tem uma cidade, e ele não está falando, eu não acredito que ele esteja falando simbolicamente. Quando o autor de Hebreus diz que Abraão aguardava uma cidade, ele está falando comparativo com cidade de verdade. Não é cidade de uma maneira figurada. Ele diz que ele não se estabeleceu em cidade, ele não construiu uma cidade, porque ele aguardava outra cidade. Entendeu? E ele fala em termos arquitetônicos. Eu acredito que é a igreja e é a cidade de fato. São as duas coisas. Essa descrição aqui tem um aspecto simbólico do que é a igreja. As nações andarão à luz da igreja. Entendeu? Porque a igreja exercerá sacerdócio. Então, as nações andarão à luz da igreja. Mas também haverá a morada. Olha o que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Ele não está falando de uma cidade de verdade, não. Não está falando de morada real, não. É simbólica.
Não acredito, não parece. Não parece. Ele não parece estar usando o simbolismo não nesse lugar, não. Ele diz, eu vou preparar uma hora e vou voltar. Na casa de meu pai, muitas moradas existem. Já existia, na verdade. A cidade já existia, né? A Nova Jerusalém já existe. Ele disse, eu só vou preparar ela para vocês. Mas a cidade já existia. Vinde benditos de meu pai e herdem um reino que foi preparado para vocês antes do mundo ser fundado. A cidade já existe. Pastor, onde encaixa o 2 Pedro 3? Vou chegar lá, né? Vou chegar lá. 2 Pedro 3,7, né? Quando fala que a terra vai ser queimada com fogo, os elementos ardentes se desfarão. É isso? É. Olha, vê só. Até se a gente for falar disso, se o cara for interpretar que o milênio é o novo céu e nova terra, rapaz, para mim não faz sentido, não. Porque essa questão da terra ser purificada com fogo, isso tem muita associação. É o juízo, gente. Isso é juízo final. Isso não é antes, não é na volta de Jesus. Os elementos ardentes se desfarão. E tal. Isso é no contexto de recriação da terra. A terra é purificada com fogo, né? Só lembrando que não vai ser um novo planeta, viu, gente? Porque a palavra que é usada aí para criar é tipo restabelecer, vamos dizer assim, né? Então é a própria terra da gente mesmo aqui, recriada. Mas é a terra, não é outra. Viu, gente? Não é outra. Eu tô falando isso porque eu mesmo já cogitei umas teorias aí sobre onde poderia ser a nova terra. Mas quando eu fui ver a palavra no original, pelo menos do estudo que eu vi aqui, é recriada, né? No sentido, né? Então vamos lá. Onde é que eu estava? Eu tinha uma linha de raciocínio e às vezes eu me perco. Então, sim, voltando. Então, eu não acredito que a cidade seja só a igreja que vai... Não, vai ter uma cidade de fato. Essa cidade só desce quando a terra for renovada. Ela só vem quando a terra for renovada. Os santos estarão na terra ajudando a reconstrução? Sim, estarão. Mas a cidade só vem após o milênio. Esse novo começo é outra era, a eternidade é outra era. A gente não sabe o que vai acontecer na sua totalidade. Mas é outro momento. As coisas velhas passaram, inclusive o milênio. O milênio é só o milênio sabático, é o milênio de descanso da Terra, antes das coisas recomeçarem. É como o Gênesis, Deus cria 6 dias, 7 ele descansa, aí o homem cai, aí começa uma outra era, mas por aí vai. Aí tem o milênio sabático, e agora começa a eternidade. É como está escrito, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Né? Uma coisa sobre a Terra, a gente está escrito em Eclesiastes, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Né? A terra permanecerá para sempre. O pastor colocou aqui, pastor Walter. Acho que se encaixa no fim do milênio, quando Jesus usa fogo para resolver definitivamente o problema de Satanás. Vamos lá. Algumas pessoas querem falar daquela batalha final, a batalha de Armagedon, é a mesma batalha de Gog e Magog. Não é. Não é, gente. A batalha de Gog e Magog, que está escrito em Ezequiel 38, é uma batalha que vai acontecer depois do milênio. Quando Satanás for solto, não faz nem sentido Satanás ser solto no novo céu e nova terra. Não faz nem sentido, gente. Né? Então, quando Satanás for solto e ele congregar as nações no mundo contra Jerusalém, essa Jerusalém que vai ser atacada é a Jerusalém terrena. Entendeu? É a Jerusalém terrena. E o que vai acontecer? Inclusive, pastor Ezequiel fala que a cidade está sem muros. Sim, Jerusalém, é uma cidade, né? sem muros, é. A Jerusalém é uma cidade sem muros, tal. Ela vai estar desprotegida, então eles vão atacar, vai ter uma guerra aí. E eu confesso, gente, que eu não sei nem em que molde vai ser essa guerra. Sabe por quê? Porque no período de Jesus, os armamentos vão ser desmantelados. No reino milenar, os armamentos serão transformados em ferramentas agrícolas.
Então você imagina o cara transformando um tanque num trator, né? E tal. Ferramenta agrícola. Então, bicho, no final do milênio não vai ter gente com metralhadora, um canhão, com míssil de cruzeiro. Então eu fico me perguntando em que modo vai ser essa batalha aí. A descrição da batalha fala de cavalo, de cavaleiro, né? Eu fico me perguntando como é que vai ser, né? Mas eu acredito que, inclusive, não vai ser nesses modos que a gente tem atualmente de guerra, né? Talvez não. Eu acho que não. Pela descrição do que vai acontecer no milênio, né? A questão ninguém vai investir em guerra, porque não tem guerra, tá todo mundo em paz. Então, talvez os modos da guerra mudem. E não vai ter batalha, porque quando eles chegarem perto, eles vão ser destruídos por fogo. O pastor Walter associou esse fogo aí com o fogo de Pedro, né? Pode ser ou não. Os elementos ardentes se desfarão e os céus se enrolarão como um pergaminho. Gente, isso é uma coisa tão interessante porque recentemente, muito recentemente, a ciência trata o espaço como um tecido. E a Bíblia já trata o espaço como um tecido há muito tempo. O espaço-tempo contínuo, como um tecido, já é tratado na Bíblia, a linguagem. Os céus se enrolarão como um pergaminho, né? Eles vão se dobrar. Né? Isso é muito interessante. A ciência agora que fala disso, do espaço se dobrar como um tecido e tal. Então, gente, vamos lá. Outras coisas para adiantar, porque eu vi agora que já vai dar meio-dia. Pelo amor de Deus, gente, me desculpe. É porque o assunto é extenso. Vamos lá. Como é que vai. Vou tentar ser rápido. Como é que vai ser a Terra? Eu falei, vão ter nações. Essas nações vão se organizar. Sobre comércio, o que é que os profetas falam? Elas comerão do seu fruto. Só o excedente é comercializado, mas ainda vai existir comércio. Essas nações vão prestar adoração a Jesus em Jerusalém, na Jerusalém terrestre, aumentada e embelezada, né? A igreja ajudará essas nações, né? E isso eu estou falando no milênio, viu, gente? No milênio. Após o milênio, as nações vão continuar existindo, né? O que é que vai existir? Vai existir morte, pastor Hugo? Vai. A morte ainda vai existir antes do milênio, perdão. No milênio. Ainda vai existir morte? Vai. Mas um cara que morrer com 100 anos vai morrer menino. Entendeu? O cara que morrer com 100 anos vai morrer menino. Vai morrer jovem. Né? O pecador de 100 anos, o cara vai morrer. Porque vai ter pecado? Vai ter pecado, gente. Vai ter pecado. Mas nem se compara. Eu estava lendo um trecho hoje que falava assim, quando eu retirar o inimigo de vocês, cara, é muito interessante, é porque eu perdi aqui na leitura. Quando eu retirar o inimigo de vocês não vão mais ter essa gana pelo pecado como vocês têm antes. Isso é uma referência ao milênio. Então vai ter pecado, ainda vai ter morte, ainda vai ter nascimento. Quando vier novos céus e nova terra, a morte vai ser lançada no lago de fogo. Então não existirá mais morte. Não como a gente conhece, viu? Não como a gente conhece. Mas tem um versículo muito interessante que diz assim, ó, que a idade do meu povo será... Eles viverão como as árvores. Viverão como as árvores. E existe no mito grego uma referência sobre isso. Eles diziam que os seres faéricos, vamos dizer assim, seres féricos, eles viviam a idade da palmeira, ou seja, 9.000 anos. Inclusive está no livro do Weslinho, Dicionário Mítico Etimológico do Junito Brandão. Viverão como as palmeiras, ou seja, 9.000 anos. Então, se a gente for tirar por essa lógica aí, a idade do ser humano vai ser tipo milhares de anos. Em algum momento, ele não vai morrer. Eu acredito que o ser humano vai transcender a morte. Então, as nações, né, eles transcenderão a morte. E se glorificarão, né, serão glorificados, como a igreja, depois desse processo, né? 9.000 anos. E toda a terra será cheia da glória do Senhor, e não haverá limites, né? Todo o universo vai estar aí.
para receber a glória do Senhor. Gente, vai ter trabalho, vai ter construção, vai ter empreendimento, vai ter ciência. Tudo isso vai ter. Tudo isso vai ter. Entendeu? E nós reinaremos com o Senhor. Nós exerceremos sacerdócio. O plano de Deus de encher o universo com a sua glória não mudou não, viu, gente? É por isso que ainda haverão as nações, né? Crescendo e se multiplicando e enchendo o mundo com a sua glória. Tem muita coisa para falar ainda, mas já vai dar meio-dia, a hora dos irmãos comerem. Eu peço desculpa se eu me estendi. E é isso aí. Se alguém quiser fazer mais um comentário, a hora é essa. Mas eu acho que eu me calo. Qualquer dúvida a gente tira depois. Muito bom, pastor. Muito boa aula, viu? Fantástico. Um comentário só para um ponto que a gente falou no começo, mas não é nada sobre o tema em si, não. Sobre aquele termo grego de Apocalipse 21:6, né? Que o Wesley achou o ginomai e eu trouxe aqui na NVI e outra. Eu pesquisei mais, na verdade é o mesmo termo, viu? Então, ginomai é o verbo, né? E gegomai é a forma dele no aoristo perfeito. Então, é exatamente a mesma palavra. São algumas palavras, quando se forma o passado, ele muda a grafia, né? Muda bastante. A gente às vezes pensa que é outro termo. Viu? Então, pessoal, eu ia aproveitar esse gancho para falar sobre crítica textual, mas é melhor não, porque está muito tarde. Então, pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar também, aproveitar esses últimos minutos. Quer falar, pastor Walter? Tira o mute. Pode tirar do mute, viu? Tirei já. Estão me ouvindo? Agora sim. Olha, essa foi uma das melhores aulas que nós tivemos, né? Eu confesso que estou assim, empolgado. Eu sou um velho novo aluno, estou sempre querendo aprender. E confesso que hoje eu fiquei assim extremamente empolgado, porque não é possível que todas as nações do mundo construam pirâmides e apontem para o céu. Eu estava lembrando aqui de um autor antigo, que eu não lembro mais o nome, e ele dizia que esses templos, com essas torres altas apontando para cima, esses obeliscos, simbolizam um desejo de Satanás de voltar para o céu. Pode ser, mas talvez não. Talvez seja um desejo do homem de voltar para Deus. Um desejo assim, talvez, entranhado na sua essência, nas suas memórias. Mas eu fiquei maravilhado com a questão das pirâmides. Para mim, faz todo sentido. Para mim, explica as pirâmides, isso aí. Porque, como o pastor Hugo disse, que os grandes reis, imperadores, eles tinham um anseio de ser como Deus. Né? É claro que, por causa da sua natureza corrompida, isso foi mal e nunca terminou bem, né? Mas isso, para mim, foi excelente. Eu estou maravilhado e agradecido a Deus por essa aula. Lamento por aqueles que poderiam estar aqui ouvindo e não estão, porque ou talvez estejam com a internet ruim ou ocupados, enfim. Não sabemos os motivos, né? Mas Deus abençoe a todos, foi maravilhoso. O importante é participar, né? O importante é estar aqui, né? Vou fazer uma oração para finalizar, né? Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula, Pai, por essa manhã tão bacana, Pai, tão produtiva, Pai, com tanto ensinamento, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, abençoe muito a vida do pastor Hugo, Pai, continue dando para ele toda a sabedoria, Pai, toda a revelação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse domingo, cada um de nós, que a gente tenha um ótimo dia e o culto à noite seja maravilhoso, Pai, que o Senhor abençoe todos os eventos dessa noite, dessa tarde, Pai, abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até mais tarde, né? Quem for pro templo, ou a gente se vê online ou a gente se vê pessoalmente. Um abraço, pessoal. Tamo junto.